Olá, pessoal! Vamos continuar com as nossas aulas de revisão do Enem. E hoje o tema é ligações químicas. E o que significa esse termo, ligações químicas? Ligações entre o quê? Como é que ocorre? Bom, vamos ver aqui uma introdução. Na natureza, os átomos também se unem, dando origem aos materiais que conhecemos. Os materiais que nós conhecemos nos três estados físicos: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, tudo que existe na natureza existe por conta dessas ligações. Esses átomos, eles se organizam através de uma arrumação espacial entre os átomos. Os gases nobres, eles são formados por átomos isolados que são muito estáveis. Vamos entender isso daqui um pouquinho. Como eu tinha dito, os gases nobres, eles existem na natureza de forma isolada e eles, por isso, são considerados os mais estáveis. E quando a gente percebe aí a distribuição eletrônica desses átomos, a gente vê que na última camada desses elementos aqui, que são os da família 8A, quando a gente vem aqui para a tabela periódica, em sua distribuição eletrônica, eles são os únicos elementos que possuem os 8 elétrons na última camada, com exceção do gás hélio, que tem apenas 2 elétrons. Os outros elementos, todos os outros elementos da tabela periódica, eles precisam adquirir a mesma configuração dos gases nobres, para também se tornarem estáveis. Então, como é que isso acontece? Para que isso aconteça, é necessário que esses elementos, os outros elementos da tabela periódica, realizem as chamadas ligações químicas. Bom, e isso é o que chamamos de regra do octeto, onde os elementos químicos precisam fazer as ligações para adquirirem justamente a configuração de um gás nobre, que são justamente esses 8 elétrons, para também se tornarem estáveis. Bom, tá aqui, gente, a representação. As 7 camadas que nós conhecemos, KLM-NOPQ, os gases nobres, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, e a distribuição por camadas de cada elemento. Então, percebam que na última camada, todos eles, com exceção do hélio, ficam aí com os 8 elétrons na última camada. Como é que a gente sabe? Então, como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? Através do número atômico de cada elemento. O gás hélio tem número atômico 2, o neônio 10, o argônio 18, o criptônio 36, xenônio 54 e radônio 86. Esses números atômicos, todos eles estão disponíveis na tabela periódica. Só para relembrar a distribuição eletrônica, a gente vem aqui para o diagrama de Linus-Pauling, onde nós temos aqui, as 7 camadas. Cada camada dessa tem um número máximo de elétrons. A camada K pode ter até 2 elétrons, a camada L, 8, camada M, 18, camada N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8 elétrons. Então, aqui nós temos a quantidade máxima de elétrons que podem ser encontrados em cada camada. Vejam, aqui nós temos a representação desse modelo de como fica a organização das camadas no átomo. As 7 camadas e no centro o núcleo. Então, essa daqui é uma representação do nosso modelo atômico. Além das camadas, nós temos aqui os subníveis, que ficam dentro dos níveis. Os níveis são as camadas, tá, gente? Então, cada subnível também tem um número máximo de elétrons. Nós temos 4 subníveis, S, P, D e F. Subnível S pode ter até 2 elétrons, P
6, o D, 10 e o F, 14 elétrons. Pronto, então agora nós já sabemos a quantidade máxima de elétrons, tanto nas camadas como nos subníveis. E agora fica fácil de montarmos o diagrama. Pronto, gente, então coloquei aqui, preenchi aqui a minha primeira camada. Por que ficou 1s2? O 1, porque a camada K é a camada 1, é a primeira camada. S, porque nós iniciamos sempre primeiro do primeiro subnível, que é o que tem 2 elétrons. Como na camada K nós podemos encontrar apenas 2 elétrons, então a gente vai usar apenas o subnível S com os 2 elétrons dele. Então, a camada K vai ficar dessa forma a distribuição, 1s2. O cloro tem número atômico 17, então como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele? A gente começa sempre pelo primeiro subnível aqui e vai seguindo o caminho. E a gente vai somando todos os elétrons até completar a quantidade de elétrons do cloro, pois o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, se a gente tem 2 aqui, qual é o próximo? 2s2. Seguindo a seta, a gente sobe e vem para 2p6. Depois, 3s2. Terminou a seta? Sobe novamente, vem para 3p6. Então, a gente sempre faz esse caminho de zigue-zague até chegar no número de elétrons do elemento. Vamos ver como é que fica aqui no caso do cloro. Então, vai ficar dessa forma a configuração eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E, professora, por que ficou 3p5 e não 3p6 como no diagrama? Por conta da quantidade de elétrons do cloro. Como eu falei, o cloro tem 17 elétrons. Então, a gente chegou aqui no 3s2, deu quantos elétrons? 12 elétrons. A gente precisaria apenas de mais 5 para poder completar os 17. Então, sempre que sobrar algum elétron aqui no último, a gente pode cortar e colocar só a quantidade que falta para completar os elétrons do elemento. A configuração ela vai se tornando automática à medida que a gente vai praticando. Tendo ela dessa forma aqui, a gente vai distribuir agora por camada. Vamos ver quantos elétrons tem aí em cada camada do cloro. Então, vejam, como a camada K é a camada 1, e eu só tenho apenas o subnível 1s2. Os 2 representam os 2 elétrons. Então, nessa camada, eu só vou ter 2 elétrons. Porque 1 representa a camada K, que é a primeira camada. Aí, pessoal, quando a gente vem aqui para a segunda camada, que é a camada L, nós temos 2s2 e 2p6. Quando nós somamos os elétrons, 2 mais 6, a gente tem que, na camada 2, que é a camada L, nós temos 8 elétrons. Já quando a gente vem aqui para a última e terceira camada do cloro, a gente vai ter 3s2 e 3p5. Camada 3 é a camada M. E quando nós somamos aí 2 mais 5, 7 elétrons, ou seja, o cloro tem na sua última camada 7 elétrons. Então, ele precisa de quantos elétrons para ficar estável como um gás nobre e seguir a regra do octeto? De 1 elétron. E não é à toa que o cloro está aqui na família 7A. Justamente porque ele tem 7 elétrons em sua última camada. Todos os elementos da família 7A
porque possui 7 elétrons na última camada. E isso acontece, gente, com todos os outros elementos. Família 1A, porque tem um elétron na última camada, 2A também, porque tem 2 elétrons, e assim sucessivamente. Por isso que cada família recebe essa nomenclatura. Bom, então, gente, essas famílias 1A e 2A são metais alcalinos, família 1A, família 2A, metais alcalinos terrosos. A gente usa bastante aí esses elementos, esses metais, tanto da família 1A como da família 2A. Esses elementos aqui em amarelo são semimetais e os que estão em verde são os não metais. Então, nós usamos bastante aí em ligações químicas esses elementos que nós chamamos de elementos representativos. Bom, como os elementos da família 1A e 2A só possuem 1 e 2 elétrons na última camada, é mais fácil para esses elementos perderem os seus elétrons, um elétron ou os 2 elétrons da última camada para ficarem com os 8, ou é mais fácil para eles ganharem 7 elétrons ou 6 elétrons para poder ficarem com os 8, como os gases nobres. É mais fácil eles perderem, né, gente? Então, se os da família 1A só tem um elétron, é mais fácil eles perderem esse um elétron, assim como os da família 2A. É mais fácil eles perderem esses 2 elétrons. Então, nós dizemos que os metais, eles têm tendência em perder elétrons. Já os não metais, eles têm a tendência em ganhar elétrons. Por quê? Porque a quantidade de elétrons deles, da última camada, já se aproxima do 8. Bom, como eu falei lá no início, para que esses elementos adquiram aí uma configuração de um gás nobre, eles precisam realizar ligações. Então, nós temos aqui 3 tipos de ligações químicas: iônica, covalente e ligação metálica. Então, vamos ver primeiro a ligação iônica. Então, gente, ligação iônica ocorre quando um átomo transfere elétrons a outro átomo. Então, essa ligação é uma ligação que vai ocorrer entre o metal e outro elemento não metal. Então, nós temos aqui um exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que aí nós vamos ter a ligação entre o sódio mais o cloro para formar o NaCl. Como eu falei, ligação iônica sempre ocorre entre metal e não metal. Como nós sabemos lá na tabela periódica, o sódio é de qual família? Família 1A. Então, o sódio é um metal. E o cloro é da família 7A. Então, o cloro é um não metal. Logo, ligação entre metal e não metal, nós temos aqui uma ligação iônica. Então, tá aqui. Sódio, família 1A, metal. Cloro, família 7A, não metal. Então, isso implica dizer que o sódio, nesse caso, vai perder esse elétron dele para o cloro. O cloro que vai ganhar, que vai receber esse elétron aí do sódio. Os elétrons a gente sempre representa ou com xizinho ou bolinha. Então, tá aqui sódio com o seu 1 elétron aí da última camada e o cloro com os seus 7 elétrons da última camada. O que é que vai acontecer agora? Esse elétron do sódio vai ser transferido para o cloro. Daí a gente representa essa transferência através dessa seta. Então, nós temos aqui a equação química da seguinte forma: o sódio perdeu seu elétron para o cloro, ganhou uma carga positiva. A carga positiva indica que ele perdeu esse elétron. Por quê? Porque os elétrons, eles têm, por natureza, cargas negativas. Se foi o cloro que ganhou o elétron do sódio, então ele que vai ficar com a carga negativa.
indicando que ele ganhou esse elétron do sódio. Já o sódio, que perdeu esse elétron, vai ficar pobre. Então, ele recebe essa carga positiva, indicando que ele perdeu um elétron. Então, a gente lembra dessa forma. Quando a gente perde, adquire carga positiva. Quando a gente ganha, adquire carga negativa. Como nós temos apenas aqui uma carga positiva para o sódio e uma carga negativa aqui para o cloro, essa carga positiva, para nós escrevermos a fórmula molecular, ela é transferida para cá, para o cloro, e essa carga negativa vem para cá, para o sódio. Ou seja, a gente só tem um de cada, uma carga positiva e uma carga negativa. A gente poderia até escrever aqui mais um e aqui menos um. Não tem problema. Como um, geralmente, a gente não precisa expressar, então a gente deixa só mais e menos. Como é que fica agora? Bom, como eu falei que cada um tem apenas uma carga, então ficaria assim, Na1Cl1. Que no caso do 1, a gente não precisa representar, então a fórmula molecular para o cloreto de sódio fica da seguinte forma, NaCl. Bem, como na prática nós não temos apenas a união de dois átomos, nós temos, na verdade, um aglomerado de átomos, a representação do cloreto de sódio aqui seria dessa forma, que nada mais é do que um retículo cristalino. Nós chamamos de rede ou grade também. Vamos para mais um exemplo. Ligação entre magnésio e cloro formando o cloreto de magnésio. O magnésio, nós sabemos que ele é da família 2A. Logo, ele vai ser um metal alcalino terroso. Então, nós temos aqui a ligação entre um metal e um não metal. O magnésio, por ser da família 2A, ele vai ter 2 elétrons em sua última camada, e o cloro, por ser da família 7A, terá os 7 elétrons da última camada. Tá aí, metal, magnésio e cloro não metal. Vamos mostrar agora suas respectivas representações eletrônicas. Tá aqui, pessoal, a representação do magnésio com seus 2 elétrons e do cloro com seus 7 elétrons. Essa representação onde aparecem os elétrons nós chamamos de fórmula ou representação de Lewis. Então, tá aqui a representação de Lewis. Então, a gente vem com a seta indicando que o elétron do magnésio vai para o cloro, só que agora tem um porém, no caso aí dessa ligação entre o magnésio e o cloro. A gente tem um elétron a mais aqui sobrando no magnésio. E agora? Bom, como está sobrando esse elétron aqui no magnésio, então a gente escreve mais um átomo de cloro. E aí a gente faz a representação através da seta. Como está sobrando esse elétron aqui, a gente vem e escreve mais um átomo de cloro. Então, a gente vai doar agora esse elétron para esse outro átomo de cloro. Aí fica perfeito. Pronto, fica da seguinte forma. Bom, como o magnésio ele perdeu 2 elétrons, ele vai adquirir qual carga agora? Se ele perdeu os 2 elétrons. Ele agora vai ganhar 2 cargas positivas. E cada cloro recebeu um elétron. Então, cada cloro vai ficar com uma carga negativa, né? Pronto. Dessa forma aqui. Para escrever a fórmula molecular, basta agora a gente transferir a carga do magnésio para cá, para o cloro, a quantidade, e a quantidade da carga do cloro para o magnésio. Então, vai ficar assim.
Tá aqui, ó, a carga do cloro veio para o magnésio, ficou Mg1, o 1 a gente não representa, e as duas cargas do magnésio, a quantidade veio para cloro, que ficou Cl2. E até observando aqui a representação de Lewis, a gente sabe que nós temos 2 cloros e 1 magnésio, então MgCl2. Essa é a fórmula molecular do cloreto de magnésio. Bom, gente, é isso. Para finalizar, vou deixar esse exemplo aqui para vocês praticarem da ligação entre o alumínio e o flúor, formando o fluoreto de alumínio. Então, respondam, consultem a tabela periódica e até a próxima aula. Um abraço.